Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai implementar, testes unitários aí com o PHP e Unity numa aplicação Laravel. Então eu vou mostrar para vocês como você começa a implementar testes, a cultura de testes dentro da sua aplicação, tá? Eu não vou ficar batendo tecla aqui, não, vamos aplicar TDD em toda a aplicação, testar tudo. Não, estou pensando aqui num vídeo para você que não está usando teste em lugar nenhum e que no máximo quando você tem que testar alguma coisa, o que você faz? Você vai lá, cria uma rota web, coloca um DD lá de vez em quando e tenta fazer um case teu ali, testa, deu certo o DD, ok, apaga tudo aquele teste, joga fora, porque geralmente na web você não deixa nada lá, ou então você deixa comentado até essa rota lá, Tem casos até que você até comete uma falha de segurança por deixar essa rota exposta na web, Então, existe N desenvolvedores por aí, e muitos não sabem ainda utilizar as soluções de teste aí que o Laravel tem pra gente, Inclusive aí, utilizando o PHP e Unity, é fácil implementar isso, é fácil começar. E o meu objetivo com esse vídeo é realmente te mostrar como que você vai fazer para começar hoje mesmo a aplicar teste na sua aplicação, tá? E aí chega aquela história de ficar criando testes aleatórios aí, ficar testando rota, ou às vezes fazer todos os testes tudo através de ferramentas ali como Post, uma coisa assim, E você não tem nada realmente escrito no seu código que outro dev consiga testar e validar aquilo que você realmente fez, tá bom? Se você não sabe quem está falando, aqui quem fala é o Urnal, e hoje eu estou sem barba aqui, Você já deve ter visto outros vídeos meus aqui com barba e tal, nem sempre aí eu corto a barba, então eu deixo crescer geralmente um tempinho aí, um mês e meio, e aí sim eu corto tudo, E aí fica outro cara aqui praticamente, beleza? Mas sou eu aqui. E também, se você já acompanha o canal, já viu algum vídeo e não está inscrito ainda, aproveita para se inscrever agora, ajuda a gente a crescer esse canal, porque a gente está batendo aí a margem de 600 inscritos. Já se inscreve, E também, se puder, compartilha aí com alguém que trabalha contigo ou que está começando aí na área de PHP, porque aqui a gente tem conteúdo de todos os níveis. Basta dar uma conferida no canal aqui que você vai encontrar até playlists ali dedicadas para quem quer começar ou quem já está no nível mais avançado. Ajuda a gente aí a crescer, Compartilha aí e também se inscreve aqui no canal, beleza? Então, bora pro vídeo. Eu tenho uma aplicação Laravel aqui rodando com Laravel 6. Se você não sabe o que é Laravel 6, tem cardzinho aqui, vai ter vídeos aqui no canal também falando sobre isso, ok? E, o que a gente vai fazer? Tá rodando aqui, eu tô com ela em produção, ela já tem algumas rotas, é uma aplicação aqui que eu já venho fazendo em outros cenários aqui, já fiz outros vídeos aqui no canal, principalmente testando vários helpers do Laravel. Aqui a gente já tem algumas controllers criados, dentro da nossa pastinha HTTP. Dentro dos arquivos aqui a gente tem a controller, que é a raiz do Laravel, a gente tem uma faker controller, que trabalha com dados faker, criação de usuários, dados nessa pegada utilizando aí a interface faker, tá? Que é uma dependência aí do próprio projeto Laravel aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar testes para essas controllers aqui, beleza? Até aí nenhum segredo, Se você já explorou um pouquinho Laravel, você já se deparou que aqui embaixo existe uma parte chamada testes. Até aí tranquilo. E normalmente você vai encontrar uma parte chamada feature e uma outra chamada unit, tá? Isso aqui serve, tá, nesse padrão aqui de camadas, justamente para você criar testes unitários ou teste de feature, que é uma atividade inteira, tá? Unitário, geralmente você foca mais naquela funçãozinha, naquele método ali específico. E o Laravel já traz isso para a gente, já traz isso pronto aqui de teste, já traz essa estrutura. Só que essa estrutura eu não acho ela tão usual, tão elegante para a gente utilizar no nosso projeto, tá? Se você já trabalhou com, por exemplo, TypeScript ali, já empregou testes, num TypeScript, num Node, você provavelmente já se deparou que junto da pasta aqui, geralmente aqui vai ter um helper array controller, e aqui embaixo, TypeScript, geralmente ele utilizando um Jest ali para fazer testes, Você vai ter geralmente o nome do arquivo aqui, da controller, aqui, por exemplo, helper array controller, e vai ter um outro arquivo aqui no mesmo nível dessa pasta, que é o teste, que vai estar helper array controller.test.ts, por exemplo. E a partir disso, o interpretador, ali o mecanismo de teste que existe na aplicação, consegue realizar testes validando. E o legal de quando está junto aqui da pasta é porque quanto mais próximo, mais fácil de quem está mexendo no seu projeto visualizar esse arquivo. Porque não adianta nada você ter, eu tenho um teste aqui para o helper array. Beleza, você tem, mas cadê ele? Como é que eu vou achar ele? Como é que eu vou chegar até ele? Será que se tiver aqui dentro, aqui em feature e unit, vai estar bem separado? A pessoa vai conseguir encontrar aqui? Então, eu não gosto de utilizar
esse padrão aqui que o Laravel utiliza, justamente por isso, eu não acho tão elegante ou fácil de se manusear esses testes, tá? E aí, o que eu gosto de fazer? Aqui a gente tem a pastinha teste. Eu gosto de vir aqui, por exemplo, se eu vou fazer um teste para as minhas controller, então eu tenho aqui, ó, no app, né, a gente tem HTTP aqui, né, que são os controles. Então eu vou criar uma pastinha HTTP, ou posso criar uma pastinha controllers, aí vai depender de como eu quiser, ou se eu quiser criar aqui desde o app, não tem problema, também a gente pode criar aqui, ó. Seria isso, a gente cria seguindo a mesma hierarquia de passo que a gente tem ali. Então a gente poderia criar aqui, por exemplo, app, aí dentro de app aqui, nova pasta aqui, HTTP. E aí dentro de HTTP, aí sim a gente cria uma nova pasta chamada controller, né? Acho que é controller, ó, HTTP aqui só controllers. Então vamos arrumar aqui. E o HTTP aqui é minúsculo. Beleza, então a gente tem a nossa pastinha aqui, app, HTTP, controllers, tranquilo. E aí aqui dentro, aí sim a gente cria o nosso teste. E como eu quero criar, vamos criar um teste aqui primeiro para nossa faker controller. Então eu vou pegar aqui o nome da minha faker controller. Vou vir aqui nos testes, tá? Eu poderia implementar ele baseado no comando, tá? Do próprio teste, mas isso aqui a gente já faz, tá? Primeiro eu vou fazer aqui na mão, só para vocês terem uma noção. E aqui eu tenho uma extensãozinha aqui que já tem um new PHP class, então eu vou criar por aqui. Faker controller test. Mas se você não tem, é só criar um novo arquivo PHP. No que eu criei através da minha extensão, ele até já importou aqui um case de teste, que é através do PHP Unit. Então é da dependência direta, aí ele está usando do framework o test case, tá? Só que o Laravel já tem um test case, um cenário de teste aqui implementado dele mesmo. Então a gente não usa esse PHP Unit Framework aqui, tá? E a gente utiliza aqui, ó, esse test case do próprio Laravel, tá? Que ele vem dessa extensão aqui, ó, testes/test case. Aqui, como eu usei aqui para criar por aqui, pelo meu gerador aqui de código, né? Ele deu esse declare strict, isso aqui a gente não precisa, tá? E o namespace aqui já veio correto, aqui, que é dentro de testes, app, HTTP, controllers. Então, tudo ok aqui com o meu arquivo, tá? Outra forma da gente criar isso é o quê? Eu tô aqui com o Sail, né? Mas eu vou entrar dentro do nosso Sail e eu vou rodar o comando direto lá, que seria a mesma coisa do que você vai fazer aí na sua casa, tá? Aí aqui eu tô como se fosse dentro do terminal, tá? Seria o mesmo terminal que você abre dentro do VS Code, do seu projeto. E aqui a gente vai rodar o comando, ó, php artisan make test. E aí a gente passa o nome da nossa classe de teste, tá? No caso que eu criei da faker controller test, ok? Mas eu quero criar agora aqui da helper array controller, né? Então eu vou criar ela aqui. E importante, né? Toda classe quando você for colocar o nome para ser teste, né? Coloque sempre no final a terminologia teste, tá? Até porque depois vocês vão ver aqui que a gente vai mexer nas configurações, que justamente vai buscar quem tem esse arquivinho .teste no final aí, esse termo teste no final, tá? Então aqui, ó, helper array controller teste, tá? Vou dar um enter, olha lá, ele já criou o teste. Só que quando ele cria por ali, geralmente ele vai criar aqui dentro de feature, tá? Então, por essa razão, você pode simplesmente arrastar isso aqui para dentro do seu controller aqui, para você não precisar ficar escrevendo tudo, outros comandos ali, beleza? E aí, aqui dentro que você arrasta, só tem que mudar o namespace aqui, né? Gerar novamente. Eu também tenho uma extensão aqui no VS que eu gero o namespace, então só preciso dar um generate namespace for this fail aqui. E aí ele já gerou aqui o meu namespace, tá? Aqui, esses dois recursos aqui, um é with faker e o outro é refresh databaser, tá? Vou remover porque a gente não está utilizando, mas se a gente fosse utilizar, daí só teria que importar eles para dentro do projeto, tá? Então, tranquilo, a gente já criou. Quando a gente cria até pelo método aqui do terminal aqui, do Artisan aqui, né? Ele até cria já um exemplo, já um teste exemplo, tá? Aqui, desse teste exemplo, é até legal a gente ver que a gente tem a nomenclatura aqui teste no comecinho aqui, tá? Isso aqui é muito importante para os testes que a gente vai fazer. Todo teste tem que ter essa nomenclatura aqui no começo. Sempre essa palavra teste, tá? As primeiras 4 letras tem que ser teste desse jeito aqui em minúsculo. Se não for, aí você poderia ter aqui um arroba aqui teste também, tá? Só que isso aqui nem sempre é eficaz. Então, vale a pena você colocar no nome, até porque na hora que a gente realizar os testes, esse teste aqui nem vai ficar na frente do nome. Quanto aos nomes das classes que quando você for criar, você pode criar utilizando underline aí, né, que é o snake case. Você vai criando aqui por camel case também, não tem problema nenhum, que também ele vai distinguir, né, e na hora que for executado o teste, ele vai exibir uma mensagem como essa aqui, ó, say my name aqui, desta forma, tá? Vou voltar aqui, vou deixar o padrão ainda, a gente não vai mexer aqui ainda, tá?
Aí, a próxima coisa que a gente tem que fazer, aqui a gente já entendeu as questões de pasta, então todas as pastas que a gente for testar no projeto, se eu não tenho, por exemplo, estou testando aqui, digamos, uma Service, beleza. Essa Service não está criada aqui a pastinha ainda para Service. Então, ok, vou criar aqui uma pastinha aqui no app, no mesmo nível, app, Service, e aí vou fazer o teste. Aqui eu estou até com uma Service aqui, que eu criei agora aqui, para teste, só para a gente testar aqui. E eu vou criar um teste para ela, que é essa PAI Service aqui, tá? Aí essa PAI Service, ela é uma Service, tá? Então ela está dentro da pastinha Service, que é dentro de app. Então a gente vai seguir a mesma hierarquia. App, Service, então a app está aqui. Vou criar uma nova pasta aqui, chamada Services. E aí dentro dessa pasta Service eu vou criar, né, essa minha nova classe aqui. E aí eu vou colocar o nome teste no final. Criou aqui, já vou limpar aqui essa parte, vou tirar esse PHP Unit Framework daqui, e aqui vamos associar, né, importar aqui o test case do próprio Laravel, beleza? Então tá aqui já o nosso PAI Service para teste também. E assim por diante, conforme você for fazendo teste. Tranquilo até aqui. Só que só isso não vai bastar. Como a gente está criando novos pastas aqui, né, novo partner para teste, a gente precisa também configurar o nosso PHP Unit. E para configurar o PHP Unit, a gente só vai vir aqui na raiz do projeto. E aqui na raiz do projeto a gente vai dar de cara aqui com um arquivinho .xml chamado PHP Unit XML. A gente vai clicar nele. E clicando nele, a gente vai vir aqui nesses test suites aqui. Nesses test suites a gente vai ver aqui, ó, test suite name unit, tá? Então ele está fazendo um teste do tipo unit aqui. E aí esse unit ele está vendo que o diretório dele, o sufixo tem que ter teste.php no final, então ele vai ver todo mundo que tem aqui dentro do unit, que tem teste.php, tá? E o caminho, o diretório dele, né, é esse aqui, ó, testes/unit. Então o diretório é esse, testes/unit, e todo mundo que tem o sufixo teste.php, tá? Então por isso que é importante a gente ter esse teste no final, .php. Ah, mas eu posso fazer isso aí? Pode, você pode tirar aqui, rasgar fora esse teste.php aqui, deixa só .php, aí é contigo, tá? Só que não é um bom padrão, é legal você ter o teste aqui, tá? Inclusive, se eu tiver, por exemplo, eu tô aqui na minha, vamos pegar aqui, eu tô na minha controller aqui, uma controller minha aleatória, deixa eu pegar aqui. E aí, aqui na minha controller aqui eu decido, pô, quero importar a minha país service, né? Então vou colocar aqui new país service. E aí no que eu começo a importar, ó, já aparece aqui embaixo aqui minha opção de teste, tá? Então vê como que fica legível, fica fácil, né? Fica elegante de você encontrar que aquele serviço que você está tentando utilizar já possui, né, um teste aplicado para ele. Então, por essa razão, né, é bom você manter esse tipo de nomenclatura, colocar o finalzinho no final do nome ali, o teste, tá? Que isso vai ajudar a deixar mais organizado o seu projeto, tá? E aí, voltando aqui para o php.unit, aqui a gente basicamente tem que seguir essa hierarquia, tá? Então, toda pasta nova que a gente quer entrar aqui, nesse testes aqui, a gente tem que fazer esse processo aqui de rotear ela aqui dentro. Então, por isso eu vou pegar aqui o test suite, vou copiar aqui, duplicar ele aqui embaixo, tá? Aí aqui você vai apontar, né, o test suite aqui para o app, então você vai fazer o mesmo diretório aqui, o diretório aqui vai ser /testes, /app, tá? Que é a nossa pastinha aqui, ó, app, dentro de testes, e pronto. Caso você tenha outras camadas, ou você queira começar, não quero fazer pela controller aqui fora, sem problema nenhum, esse começa pela controller, então você coloca test controllers, aí vai ter outra pastinha, sei lá, de teste não sei o que, então você vai distinguindo aqui dentro, tá? Bem tranquilo essa parte aqui de você importar aqui para os seus testes. Além disso, também aqui que a gente pode fazer, se você não for utilizar esse unit, esse feature aqui, comentar eles daqui, tá? Que assim eles nem vão rodar caso você queira rodar todos os seus testes de uma vez. Eles vão ser ignorados. Então você pode comentar eles daqui. Tá? Mesma coisa também se você quiser remover aqui de feature em Unity, também pode ficar à vontade aí. O único aqui que você não pode remover daqui é esse test case, que esse test case é justamente o teste aqui que está sendo importado aqui dentro aqui, tá? Então não remova esse test case daqui, os demais aqui você pode remover aqui, tá bom? E por fim, né, ainda no PHP Unity, outra coisa legal aqui da gente ter noção é que aqui a gente pode ter algumas variáveis de ambiente, tá? Por isso que tem esse bloco aqui do PHP. Nesse bloco aqui ele vai ter, por exemplo, um app env testing, tá? Ou seja, o que ele está dizendo? Está dizendo que ele está pegando a configuração de teste do nosso app env testing, tá? Que seria o quê? Seria um env nosso, igual esse env exemplo aqui, que seria o nosso .env testing,
que seria para testes, dedicado só para testes esse aqui. Então ele pegaria toda a configuração de banco de dados daqui. Então, caso você queira utilizar esse de testing, né, você mantém esse testing aqui e não esquece de criar um arquivo, né, .env.testing aqui dentro da sua raiz do seu projeto. Se você tiver outro nome para ele, sei lá, testing 2, testing 3, também você pode colocar, né? E também não esquece de ir na raiz do seu projeto colocar lá o .env.testing3, né? Então, aí fica contigo esse critério, ok? Aí tem algumas outras funções aqui que o próprio Laravel já tem lá, tá? No próprio env do Laravel. E tem o database aqui, o DB Database de teste, caso você tenha um banco de dados só de testing aí também. Outras coisas que importantes também, essa parte aqui de mailer, deixa em array aqui, é legal você manter assim para coisa de teste, que assim ele não vai utilizar o driver teu, os recursos teu. Mesma parte também para fila também, utilizando o sync, ele vai processar na hora, então não chega a entrar para uma fila para daí ser processado. A sessão também ele utiliza um array, então fica temporariamente armazenado isso aí, só enquanto durar o teste. E o telescope aqui também, isso aqui é uma variável aqui de ambiente que, caso você queira utilizar o telescope para mapear, né, o que está se passando aqui por dentro do teste, tá? Então, aqui tem alguns tipos de variáveis aqui que você pode ou não querer utilizar no seu projeto, tá? Por fim, aqui eu não vou mexer em nada, tá? Não tem nada aqui para alterar. Vou salvar aqui nosso PHP Unity, era mais essa parte de configuração aqui dos testes suite, tá? E implicar aqui os testes para poderem chegar aqui na pastinha app. E aí aqui na pastinha app, né? A gente tem alguns testes aqui. Vamos fazer um teste inicial aqui que seria para a gente pegar. A gente está falando da Faker Controller. Então vou entrar aqui na Faker Controller. E na Faker Controller, que método tem? Eu tenho um construct, tanto faz para mim esse construct, mas esse usuário aqui é importante para mim. E o que esse usuário retorna? Esse usuário retorna uma resposta. Beleza, então a gente vai fazer um teste, tá? Aplicando um teste sobre essa controller para a gente testar aqui, ver se o usuário está respondendo, né? Realizando essa resposta aqui que a gente deseja, tá? Para isso, então a gente vai lá na nossa Faker Controller Test, vamos criar aqui um teste. Qual que é o nome do nosso método? É usuário, né? Como o nosso método é usuário aqui na Faker Controller, então eu vou criar um método aqui chamado usuário. E aí o que ele vai fazer? Ele vai basicamente chamar aqui, eu vou chamar aqui de controller igual a new Faker Controller. Beleza, no construtor dela não tem nenhum parâmetro que a gente passa, então a gente não precisa passar nada aqui, ou abrir aqui os parênteses aqui, né? E aí nessa controller eu vou chamar o método usuário. E aí nesse método usuário a gente também não precisa passar nada, e ele só vai retornar um array, tá? Pelo que tudo indica aqui, vai ser um array aqui que é o nosso retorno, que é essa resposta aqui, tá? Então, eu posso voltar aqui para a nossa Faker Controller Test, e aqui eu vou ter o nosso usuário. Então, eu vou colocar aqui, ó, usuário igual a controller tal. Beleza, tá aqui tranquilo. E aí a gente pode ter vários testes. Para chamar um teste, a gente vai sempre usar, né, como a gente está estendendo aqui o test case, então a gente vai sempre usar os métodos do teste. Para isso, a gente vai sempre chamar o this. Tá? Chamou o this, vai ter diversos testes aqui para a gente acessar aqui e estar visualizando, tá? Inclusive, eu vou deixar o site para vocês aqui, de onde vocês encontram todas as listas de testes disponíveis. Vou mostrar até para vocês, só um pouquinho. Esse aqui, inclusive, é o site, beleza? Vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. E para você ter acesso a eles, tem que curtir o vídeo aí. E aí, acessando ele aqui, você vai ter o acesso a todos os tipos de testes que estão disponíveis, beleza? Então, claro que também vai depender, às vezes, da versão do PHP Unity que você tem. Pode ser que uns estejam disponíveis e outros não. Mas, provavelmente, a maioria aqui vai estar disponível para você, beleza? Então, só acessar o site e aí consultar. Mas, logo de cara aqui, a gente vai usar os mais comuns, tá? Todos os testes, basicamente, vão começar sempre com assert, tá? Que é de assertividade, para ver se está certo, se coincide com aquilo ali, tá? Então, nesse assert que a gente vai ver aqui, assert is array. Então, é um assert para a gente descobrir se é um array. Nosso objetivo é saber se o usuário é um array, né? Então, vou passar aqui. Se não for, eu posso ter uma mensagem aqui, dizendo, ó, o usuário deveria ser array. Pronto. O que vai acontecer? Se ele não passar no teste, né? Se ele não, na assertividade que ele vê que ele não é um array, então ele vai cair nessa mensagem de erro aqui, ó. O usuário deveria ser um array. E vai morrer o teste por aqui. Ah, não. O usuário existe e é um array. Beleza, então ele vai continuar, vai seguir por aqui. A gente pode até testar isso aqui agora, tá? E é o que a gente vai fazer. Só que antes disso, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Em todos os meus testes, eu gosto de comentar aqui em cima, colocar um hashtagzinho, tá? Porque um hashtag é um comentário aí no PHP. E aí que a gente coloca aqui, ó, PHP Artisan
teste menos filter igual a faker controller test. O que eu quero dizer com isso? Quando eu coloco esse comando aqui, ó, esse aqui é o comando que a gente vai rodar no terminal para executar o teste. Então, pega PArtisan Test, ele roda todos os testes da nossa aplicação. Só que, como eu quero testar às vezes só essa classe aqui, só esse arquivo, só esses comandos aqui, então vale a pena eu ter esse filter, que esse filter vai filtrar para realmente só executar esse faker controller test, tá? Como que eu vou mostrar isso? Vou mostrar isso para vocês aqui, ó. Basicamente, ó, colei aqui. Se eu tirar o filter e rodar o teste, ó, tem 3 testes aqui sendo executados. Teste 1, teste 2, teste 3. Esse aqui é do faker, esse aqui é do helper array e esse aqui é um do país service, tá? Então, 3 testes diferentes executaram aqui. Agora, se eu usar o filter, olha lá, ele só executa ele só executa o faker controller test. Então, é útil sim você ter um comentário aqui, por quê? Porque vai ficar fácil de quem for testar, né, quem for utilizar, às vezes, teu código, só copiar isso aqui, copia daqui, joga aqui e cola. Pronto. Porque às vezes é mó chato você ficar escrevendo, e os nomes geralmente vão ficar extensos, né? Porque, por exemplo, faker controller test. Às vezes você tem outro serviço, outro nome diferente, tipo array, helper array controller test. Então os nomes vão ficando extensos. Então vale a pena você deixar esses comentários aqui suaves, né? Que vão te ajudar aí na hora de estar utilizando os testes na sua aplicação, beleza? Outro importante também para a gente deixar aqui é também ter um outro comentário, tá? Hashtag PHPArtisan Test, mesma coisa do outro. Só que aqui a gente vai filtrar por somente esse método desse recurso aqui, desse teste que a gente está fazendo. Então eu vou fazer só apenas o teste usuário. Para isso a gente vai usar o filter igual a faker controller test, até aqui tranquilo, que é o nome da nossa classe. E aí eu vou colocar teste usuário. Beleza? Com isso ele vai executar de certa forma como estático, tá? O nosso teste usuário. Por isso também é importante você não ter construtores, não ter nenhum método aqui, public function construct, não, você não vai ter nada disso, nem variáveis aqui setado nele, no teste, geralmente você não vai fazer isso. Tudo que você fizer nos testes, você vai fazer sempre dentro da função. Então se você tem que startar, iniciar alguma coisa, você inicia aqui dentro, tá? Então não fique utilizando construtor, nem um outro método aí que invoque, né, recurso primeiro, carregue primeiro, para daí você utilizar o teste, tá? E aí por conta disso, né, então você aplica esse tipo de teste aqui, ó, PHPArtisan Test, menos filter, faker controller test, aí o nome do nosso teste, tá? Infelizmente até hoje eu não descobri nenhum jeito de passar um parâmetro de forma eficiente, tá? Então não tem como passar um parâmetro aqui para dentro aqui, mas se um dia tiver aí, pode ter certeza que eu venho nesse vídeo aqui e comento aqui, tá? Até se você souber alguma maneira, algum gato, alguma forma de fazer isso, comenta aqui também que vai ser útil para todo mundo aqui, tá? Vamos colar esse comando aqui para a gente executar só o teste usuário. Eu vou dar Enter, olha lá, ele executou tranquilamente, encontrou o nosso teste usuário, tá? Aí, beleza, então o nosso primeiro teste aqui passou, tá ok. Se eu quiser fazer um outro teste de usuário, eu posso colocar ainda aqui dentro, aqui outro diz, acerte e tal. Tranquilo, posso fazer isso. Mas eu vou fazer um exemplo diferente. O que eu vou fazer aqui? Ó? Diz teste usuário not int. Beleza. O que eu quero aqui? Eu quero testar aqui que meu usuário não é o inteiro. E aí, nesse caso aqui do teste usuário not int, posso usar essa atividade aqui que é bem simples, bem comum de se utilizar, que é um assert true, tá? Ou seja, ele espera que seja verdadeiro. E aí, esse assert true a gente vai fazer aqui, ó, is int. E aí passa o usuário aqui, tá? Então, basicamente, aqui a gente vai usar o método isInt do PHP para validar se isso aqui é um inteiro, tá? Se isso aqui for um inteiro, ele vai voltar true aqui, né? E aí a gente... Opa, só corrigindo aqui, né? Não é o assert true aqui, assert false, tá? Porque ele não pode ser um inteiro. Se ele for um inteiro, ele vai retornar true. Mas a gente espera aqui um false. Então, vamos aguardar aqui um false dessa resposta aqui. Por isso, né, a gente vai ver aqui se o nosso usuário é do tipo int. E aqui eu vou colocar aqui uma resposta aqui que é usuário é um inteiro. Então, é uma resposta aí totalmente equivocada, né, errada para a gente aqui. Então, vou colocar aqui para testar. Então, vou colocar agora aqui para testar. E aí aqui, vamos rodar aqui o nosso comando aqui, ó, com teste usuário not int. Vou dar um Enter. E aí, ele passou no teste, tá? Agora, como a gente tem dois testes diferentes, a gente pode rodar, às vezes, direto esse daqui, ó. O nosso teste principal aqui, que não tem o nosso método sendo passado no final, tá? Se eu rodar ele, ele vai testar e executar os dois testes, né? E vai ver se os dois passam no nosso processo.
E aqui no caso que passou, ó, o usuário ok, né? E o usuário not int também ok. Beleza. Aí pode ser que eu queira, pô, vamos ver aqui, e se eu quiser que dê um erro, como é que eu faço? Aí eu posso criar aqui, ó, usuário igual a 10. Pronto, isso aqui é um inteiro, né? Concorda comigo? E se o usuário é um inteiro, então aqui ele vai dar um erro, né? Então vamos executar aqui, ó. E olha lá, ó, a gente já tem um erro aqui no nosso teste, né? Então aqui o próprio teste já entrega para nós, ó, o usuário é um inteiro. Aí falha na assertividade, que foi retornado um true, né? E devia ser false. Então aqui ele já mostra até a linha, né, da nossa assertividade e mostra onde deu erro aqui, beleza? Então fácil da gente validar esse processo aqui. Então aqui já testou aqui o nossa Faker Controller, tá? Claro, poderia implementar muitos outros tipos de teste aqui, tá? A gente pode, inclusive, deixa eu ver aqui o que a gente tem de informação aqui, ó. A gente tem title, suffix, name, first, last name e tal. Vamos colocar aqui uma validação aqui, ó, para title. Então vamos ver aqui. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, uma assertividade aqui de not null. Então a gente espera aqui que o nosso usuário, né, que vem daqui, não tenha, por exemplo, o title null. Então a gente poderia colocar aqui, ó, o usuário, né, e o title dele, né, não pode ser nulo. Então deixa eu só colocar aqui que é um array, né. Beleza, então a gente tem nosso usuário que não pode ter title null, tá? Então basicamente é esse o teste que a gente vai fazer agora. Vamos ver mais algum outro teste aqui que a gente possa fazer. Aqui eu posso, como ele é um array, né? A gente tem o retorno aqui no Faker Controller. Ele é um array, então a gente pode pegar aqui a quantidade de itens que tem aqui dentro desse array, né? E para isso, então a gente pode utilizar, por exemplo, o thisAssertCount, tá? Que ele vai fazer a contagem. E aí nos métodos que ele espera uma quantidade e o nosso array aqui que ele vai validar, tá? E aí a quantidade, eu vou chutar aqui uma quantidade, 5, tá? E o array que ele vai validar é o nosso usuário. E aí eu vou falar aqui, ó, o usuário não tem a quantidade devida de posições no array. Beleza. Fechei aqui, né? Vamos testar agora novamente nossos testes aqui, realizar a execução deles. E olha lá. Aqui, ó. Deu erro justamente na nossa linha. Viu que o erro aconteceu muito rápido aqui. Eu acabei nem reparando aqui. A gente executa que o teste já foi feito já. Coisa de 0,9 segundos aqui. É muito rápido aí a execução de um teste. E aí aqui a gente já percebe que o usuário falhou, tá? O usuário not int ele até executou, ele viu que o usuário not int está ok, está funcionando perfeitamente, mas o usuário falhou. E aí ele falhou por quê? Aqui ele está dizendo, ó, o tamanho atual é 11, mas o tamanho esperado era de 5. Então a gente tem aqui no AssertCount, né, que o valor que a gente esperava não foi o encontrado. Então a gente poderia mudar aqui para 11 e a partir desse momento que o nosso teste vai dar certo, beleza? Outra coisa também que você pode fazer aqui, ó, é dar dump também aqui. Então, dump é um recurso bem interessante aqui quando você está utilizando aqui os testes, tá? Aí você poderia dar um dump aqui no usuário. E aí, quando você executa, ó lá, ele dá um dump e te mostra aí todas as informações que estão dentro daquele dump ali, tá? Então, qual o usuário, entre outras informações que são relevantes ali ao dado que a gente está tratando, tá? Também você pode dar DD, só que quando você dá DD aqui, o processo morre, tá? Então, tem hora que vale a pena, tem hora que não vale a pena você utilizar um DD aqui dentro, ok? Para testar as coisas, é importante também que você... vou até deixar um dump aqui, só para vocês terem de exemplo aqui, que esse código vai estar disponível depois. Para testar, qualquer método que você for testar, é importante que você tenha sempre um método, né, que receba às vezes algum parâmetro ou não, e que ele retorne algo, tá? Que aí assim você vai conseguir realizar um teste mais coeso, tá? Porque às vezes você vai querer testar uma coisa que tem um retorno void. Aí fica difícil você testar um negócio, um método, né, que tem um retorno void, que tem um retorno vazio, porque você não sabe o que aconteceu, você não sabe se deu certo aquele fluxo teu, tá? Então às vezes você pegar partes aí, métodos que você consiga realmente, não, ó, tá entrando 10 e eu espero que saia 20. Beleza, então você vai fazer esse tipo de teste. Ah, não tá dando certo, meu código não tem uma saída ainda. O que eu faço, Arnaldo? Beleza.
Aí você vai tentar quebrar aí teus códigos, vai quebrar às vezes algum método, alguma função, às vezes você tem um loop ali que roda para percorrer e alinhar ou validar determinado array que você tem de objetos. Beleza, aí você joga às vezes isso no MasterVise, que vai receber esse objeto, vai tratar todo ele no loop, terminou, ele vai retornar o objeto final. Então já tratado. Então aí você vai criar um teste sobre essa service, esse método que você criou para testar, né, para validar teu dado. E assim você vai quebrando teu teste, tá? Às vezes você vai ter código aí que vai ter tipo 300, 400 linhas. Não é o ideal às vezes para você testar. Para você testar é legal você sempre quebrar aí o código aí que tem umas 20 a 50 linhas ali, para não ter muita linha ali e você consiga ter um resultado mais esperado com o que mais fidedigno, né, ao real que está sendo proposto ali pelo teste, beleza? E aí o que mais que é importante que vocês saberem? Aqui do teste, aqui do Faker Control, basicamente são esses, aqui os dados, aqui as informações de teste que a gente tem que fazer, tá? O mais importante que eu tinha para passar para vocês. Aqui, a gente pode pegar aqui o país service teste, podemos criar os testes agora aqui. Aqui no país, aqui a gente só vai ter alguns testes, por exemplo, vamos pegar aqui, que vão seguir realmente, né, toda aquela base, toda aquela ideia que eu vim conversando com vocês. Então deixa eu abrir ele, país service, tá? No país service a gente tem alguns métodos, então vamos pegar os métodos um por um aqui que a gente tem. A gente tem o get nome, o get população, o país aleatório e a gente tem uma população aleatória, tá? Sendo que essa população aleatória aqui e o país aleatório são dois estáticos, tá? Então eles não dependem do construtor. E aí o nosso população aleatória ele tem uma armadilha aqui, tá? Que é o seguinte, ele vai retornar sempre um inteiro, tá? Só que se a população for menor que 1 milhão, aí ele vai retornar uma string. Então a gente tem essa possibilidade aqui, né, de erro que pode acontecer de retorno que vai ter nesse método aqui. E a gente vai validar isso agora ali na prática. Aí eu estou aqui no meu país service test, tá? Vou colocar todos os métodos que eu tenho aqui. Já vou colocar aqui, definir eles como teste. Public function, aí teste. Aí todos eles aqui, eu posso colocar aqui como camel case, então deixa eu só transformar eles. Aí, beleza. O método aqui, abre e fecha colchetes e pronto, estamos com os métodos definidos aqui, beleza? Até aí tranquilo. O primeiro que a gente vai fazer aqui é o get name, tá? Get nome. Get nome, então a gente vai primeiro criar aqui um país service, então a gente vai ter service igual a new país service, tá? Beleza. Só que tá dando erro, né? Por que tá dando erro? Primeiro a gente tem que importar ele, né? Então a gente não tinha importado. E segundo que eu preciso passar dois parâmetros aqui para ele. Um é um nome e o outro aqui é uma população. Então eu vou passar aqui um nome. Então o nome do país aqui vai ser Brasil. E a população do Brasil aí vai ser de 10 mil aí, beleza? Então uma população aqui bem enxuta aqui que eu estou chutando aqui para o Brasil, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai testar, né, se a gente está conseguindo pegar o nome. Então, o nome aqui eu posso até quebrar já. O nome é igual Brasil, né? E aí aqui eu vou testar aqui this. Isso aqui sempre a gente vai ter que chamar, né, porque a gente está chamando o teste. Assert equals. Aí a gente passa aqui que a gente espera, né? Eu espero que o nome que está aqui e o atual que vem da service get nome. Pronto. Se não for, a gente vai colocar aqui, ó. Nome não é o informado. Pronto. Nome não confere. Fica melhor. E aí a gente vai retornar aqui, nome não confere, tá? E aí a gente já tem o primeiro teste. Posso deixar para testar tudo uma vez, então vamos para o próximo aqui. O próximo aqui é o de população, tá? Então peguei o mesmo código de cima aqui, Brasil, tal, população, 10 mil. E aí aqui a gente pode colocar a população aqui já dessa vez. Igual a 10 mil. Beleza. E aí aqui a gente coloca a população. População não confere, tá? Aqui, get população. E aqui, população. Beleza, nosso teste aqui de população já está ok aqui, tá? E vamos para o próximo. Agora a gente tem o nosso teste aqui de país aleatório, né? De teste de país aleatório. Pronto, eu já aproveitei trocar aqui, né? Que eu tinha esquecido de colocar aqui o nome, né? Do país aqui, já na país service no construtor. Eu já coloquei população aqui também em todos. Aqui, né? A gente está criando aqui o país e a gente está vendo aqui se o nome do país que vai vir. Então eu espero aqui
que o nome seja Brasil, mas o service aqui, a hora que ele fizer aqui o país aleatório, provavelmente ele não vai trazer um país igual ao do Brasil, tá? Então, vou colocar aqui, ó, país diferente do Brasil. Beleza? Então, país diferente aqui do Brasil. Então, a gente vai fazer esse teste para ver se os dois são igual. Provavelmente que vai dar erro, tá? E é esse nosso objetivo nesse primeiro momento. Eu vou copiar isso aqui também, já vou colocar aqui embaixo aqui no teste de população. População, 10.000, vai vir pequeno, né? Então ele vai vir provavelmente uma string. E aqui, em vez de eu fazer um teste de assert equals, eu vou fazer um assert is int, né? Que a nossa expectativa é que venha inteira esse número de população. E aí aqui a gente pega aqui o service. Deixa eu tirar aqui. Service, população aleatória. Aqui eu posso chamar ele com arrow, ou posso chamar ele também assim, que como ele é estático também vai funcionar, tá? Então eu já vou deixar os dois exemplos aqui de teste, caso você também não conheça, não tenha trabalhado aí com métodos estáticos. E aí aqui, vou colocar aqui meu teste, tá? PHP, artisan, teste, menos, filter, igual a faker control teste não, país service teste, beleza? E aí eu poderia colocar aqui em todos eles já os meus testes. Então eu já vou pegar aqui todos. Aí. E aqui no final. Pronto. Todos eles estão com os testes já definidos aqui em cima de cada método. Beleza? Então vamos executar agora o nosso teste total aqui primeiro. Aí aqui eu vou dar um clear. Deixa eu copiar novamente. Pronto. Colei. Vamos executar. E olha lá. Get nome, ok. Get população, ok. País aleatório, não foi ok. Tá? País aqui diferente do Brasil. Tá? Aí ele falou que ó, valid asserting that two strings are equal. E aí, digamos assim, pô, caiu esse erro aqui. Não sei o que ele quer dizer. Não sei por que caiu aqui. Né? Aqui, por exemplo, a gente pode ver aqui veio até Brasil e veio Hungria, né? Mas caso você não saiba, não consegui interpretar aqui qual o erro que deu, né? Você pode pegar, vir no seu teste, tá? E no seu teste você poder, eu sei que tem que cair na situação, tem que ser igual ao Brasil, né? Mas eu não sei o que está caindo, então você dá um dump antes e passa aqui, ó. O que está caindo, será? Então você coloca aqui, ó, service país aleatório, tá? Aqui, como ele gera aleatório cada vez que ele executa, então eu vou criar aqui, ó. Vou pegar o meu país aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou criar uma outra variável aqui chamada país igual a ele, tá? Service país aleatório. Porque cada vez que eu executo ele, ele gera aleatório. E aí eu vou passar aqui, né, nos dois aqui para esse país aqui que a gente está testando aqui numa set equals, tá? E vou executar. E aí quando eu executo, a gente vai conseguir ver aqui no dump, tá? Mais para cima aqui, ó, que agora o país da vez foi a Rússia, tá? Então, Rússia diferente do Brasil. Então, mais uma vez que não deu certo. E aí vai de você, então, adequar, né? Ver qual regra faz mais sentido. Então, se não é igual, né? Se não vai ser igual ao Brasil, então o que você pode fazer? Você pode, sei lá, acertar se isso is string, né? Se é uma string, beleza. E aí você tem o nome aqui, né? O país aqui, no caso aqui. E se esse país aqui é uma string. Então você vai validar se ele é uma string, tá? O país é diferente do Brasil, aqui no caso a gente muda. Então eu estava fazendo um tipo de teste e com o tempo a gente vê, pô, esse teste não vale a pena. A gente tem que adaptar ele, melhorar ele ou ver de um jeito que vai se encaixar com a real situação nossa, tá? E aí por isso a gente mudou aqui agora e eu vou colocar até uma mensagem. Então, país não é uma string, né? E assim a gente consegue já validar então o nosso país aqui, tá? Vou executar novamente e agora todos os testes executaram corretamente, inclusive que a gente pegou a Croácia aqui em cima, tá? Tranquilo? E aí aqui por fim, vamos pegar esse da população. Esse da população ainda a gente não deu sorte dele cair aqui numa mensagem de teste, tá? Ele ainda não caiu aqui na nossa mensagem aqui de população irrelevante. Mas vamos fazer ele cair. Então, para ele cair, eu tenho certeza que ele vai cair, né? Eu vou aumentar aqui para 2.999 aí, beleza. E agora é certeza que ele vai cair naquele erro ali, ó. Beleza, rodeio, população aleatória, caiu no erro, tá?
aqui ele esperava, né, um int, mas ele obteve isso aqui, ó, população irrelevante, tá? E isso daqui não é do tipo int, então ele deu um erro aqui, retornou um erro para a gente. O que a gente pode fazer nesse caso? Nesse caso, basicamente, eu sugiro vocês a utilizar em um if. Então você vai gerar aqui esse dado aqui que tem dois tipos de retorno, tá? Você pode colocar aqui, ó, retorno igual a isso, tá? Que é a população aqui aleatória. E aqui a gente faz um teste, ó. Is int. Se ele for int, beleza, então ele cai aqui. E aí aqui a gente tem essa assertividade aqui do inteiro, tá? Passando aqui o retorno, é claro, aqui dentro aqui. Não é int. Se ele não é int, então o que ele tem que ser? Ele tem que ser uma mensagem que tem que ser igualzinha àquela que eu estou esperando lá. Beleza, então você faz aqui um assert equals, né? E aí esse assert equals, você vai pegar esse retorno que veio aqui, né? E ele vai ter que ser igualzinho à mensagem que a gente tem lá. Então, a mensagem que a gente tem lá, cadê? É aqui, ó. População irrelevante. Então, vamos vir aqui na service. Na de teste, cadê? Aqui. E na de teste que a gente vai passar aqui para o assert equals, que ele espera um expected, né? O que ele espera. O atual, né? E a mensagem. Então, o que ele espera? Ele espera esse população irrelevante, tá? Porque é essa frase que a gente espera receber. E o atual, o que foi recebido, né? É esse retorno. Então, a gente vai esperar esse retorno, tá? E aí aqui a gente coloca aqui, retorno inesperado. Se não cair aqui, né? A gente tem um retorno inesperado. Aí a gente tem que tratar, né? Trabalhar em cima para a gente resolver, tá? Outra coisa que a gente poderia ter aqui, ó, um assert is string, né? Então, a gente poderia validar aqui, ó, a população, se o retorno nosso, né? Não se ele é uma string, né? Que ele tem que ser. Então aqui, ó, retorno não é string. Então, outra assertividade. O retorno também não pode ser nulo. Então a gente poderia ter aqui, ó, assert not null, né? Retorno. Retorno não pode ser nulo. Então, beleza. Esse do retorno não pode ser nulo. A gente poderia até subir aqui já para validar primeiro até que todos os demais, né? Então, a partir do momento que eu tenho o retorno lá da população aleatória, né? Eu tenho que garantir que ele não é nulo, né? E a partir disso eu já consigo ver aqui, já trabalhar com ele aqui com not null, tá? E aí a gente já pode executar aqui, ó. E vamos ver, ó, todo mundo que passou, todos os testes foram aprovados com sucesso, tá? Outra boa prática, né, que você pode aplicar aí, tá? Isso aqui já é uma extensão aqui do nosso vídeo. Por exemplo, a partir do PHP 8 aí, né? Ou do 7.4x também você vai conseguir. Utilizar aqui já os tipos de retorno. Então aqui, tipo, get nome. Qual que o get nome vai retornar? Vai retornar uma string. O get população vai retornar o quê? Vai retornar um int. Beleza, então você já começa a tipar, né, esses retornos, porque aí fica muito mais fácil de, quando você vai usar esse método, já saber o que você espera dele, né? Aqui, um país. País é uma string. Beleza. Esse população. População já tem dois tipos de retorno. Então a gente pode ter aqui, ó, uma string, né, que é um tipo de retorno dele, e outro retorno que ele pode ter é um int. Então a gente coloca aqui, ó, int, tá? Do PHP 8.1 em diante tem um mixed também que você consegue colocar aqui de retorno, que é quando você tem um mix de retornos diferentes, tá? Mas eu não aconselho utilizar o mixed, eu prefiro utilizar assim sempre. String, int, e se tiver mais algum case aqui, tipo um null, você pode colocar aqui também tranquilamente, beleza? Então, também é uma forma aí de você estar ajudando a tipar, né, a validar seus códigos. Inclusive, quando você passa o mouse em cima do método, você vai ver aqui que o retorno dele é uma string aqui ou um int. Bom, espero que você tenha destravado, né, para utilizar teste, visto que isso não é um bicho de 7 cabeças, é muito prático você utilizar, tá? Uma outra boa prática também é vocês pegar todo o teste que você criar aqui e documentar ele lá no README. Por quê? Porque daí, quem for ver teu código ou for fazer a instalação do seu projeto, vai ver com muito mais facilidade, né? Tem muito mais facilidade de entender o porquê que existe aquele código, por que existe aquele teste, como que ele funciona, para que ele serve, como que se usa ele, tá? Porque às vezes alguns testes vão acabar tendo alguns tipo de macetezinho para você executar, sem querer, né? Mas acabam tendo algumas vezes. E aí, por essas razões, né? É importante você documentar, escrever, né, que tem aquele teste, para que serve, qual cenário que você tem que utilizar, porque vai ficar muito mais fácil de qualquer dev que pegar o seu projeto, tocar ele daquele ponto em diante, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, aí, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha esse vídeo também para a gente expandir e bater logo a barreira aí, quebrar a barreira dos 600 inscritos, tá? E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo.